Olá, paz seja convosco. Glória a Deus por mais um dia abençoado. Não sei o momento em que você está assistindo esse vídeo da nossa leitura dos 100 dias, mas eu quero dizer para você que Deus é um Deus maravilhoso, Deus é bom em todo o tempo da nossa vida. Que você possa continuar nesse ano de 2026 acreditando no Senhor, porque o ano apenas está começando. Ou seja, nós estamos aí na leitura dos 100 dias e hoje é o 36º dia da leitura. E não poderia deixar de ser diferente. Acredito que tem sido bênção na sua vida, na sua família, você que tem acompanhado fielmente, que Deus possa acompanhar, ou seja, que Deus possa ministrar no seu coração a cada dia e acompanhar os seus passos e direcionar você a um caminho bom, um caminho de paz, um caminho que só Ele tem para nós. Amém? E nessa leitura do 36º dia, quero começar aqui já falando em Lucas 3,5, que diz assim: Deus te põe numa terra boa, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são de ferro e de cujos montes tu cavarás o cobre. Olha que palavra abençoada é que o Senhor está já falando conosco, que Deus vai te pôr numa terra boa, terra em que comerás o pão sem escassez. Ou seja, Deus está falando para mim e para você que a escassez irá acabar na sua vida. Mas existe alguns princípios para isso. Existe algo que nós precisamos colocar em nosso coração, é a nossa fidelidade e a nossa confiança no Senhor. E nessa leitura de hoje, nós vamos fazer uma reflexão com o tema Vencendo as perdas, né? Vencendo as perdas. Quantas vezes você já teve muitas perdas na sua vida e que você se frustrou, que você desistiu de sonhar, que você desistiu de alcançar, que você desistiu de planejar por conta das perdas que você teve. Mas nosso Deus é um Deus que faz nova todas as coisas. E todos os dias, todas as manhãs, Deus sempre nos traz algo novo, porque a Bíblia diz que sem Ele nós não podemos fazer nada. Ou seja, tudo vem dele e tudo para Ele são todas as coisas. E nossa parte é a nossa fidelidade e confiança no Senhor. E diante dessa reflexão que nós vamos fazer nessa leitura de 36º dia, quero falar algo muito importante que nós vamos meditar aqui. Eu quero que você acompanhe aí na sua casa, onde você estiver. Vamos falar um pouco sobre Kurt. Kurt foi um assistente do missionário Leroy Hunter, na região de Bengala, na Índia. Kurt é um fiel dizimista, ou seja, ele era uma pessoa fiel a Deus no seu dízimo. Certa vez, ele decidiu fazer uma plantação de abóboras no campo da missão. Logo que essas começaram a nascer, podia-se ver uma grande diferença. As abóboras do campo de Kurt estavam viçosas, enquanto as do vizinhos estavam sendo atacadas por gorgulhos. Os moradores da vila comentaram o fato entre si e ficaram admirados com o que acontecia. Com as abóboras de Kurt, estavam tão bonitas e as deles estragadas. Então eles se perguntaram como as abóboras de Kurt estavam tão bonitas, viçosas, e a deles estavam estragadas. A resposta vem: a princípio, nem ele sabia como explicar. Então lembrou-se de algo muito importante, ou seja, uma chave que Deus está nos dando hoje aqui, para que nós venhamos ter uma vida próspera, para que Deus possa cuidar daquilo que dos nossos bens, daquilo que nós acreditamos que nele faz prosperar, está uma chave muito simples, ou seja, através do seu dízimo. E a Bíblia ela nos dá respaldo sobre isso, que está aqui na leitura também, muito simples, a gente vai acompanhar aqui, que é Malaquias 3:10. Malaquias 3:10. Quero que você, se puder, abrir aí na sua casa, vamos acompanhar aqui junto a leitura bíblica que nós vamos fazer junto. Diz assim: trazei, portanto, todos os dízimos
ao depósito do templo, a fim de que haja alimento em minha casa. E provai-me nisto, assegura o Senhor dos Exércitos, e comprovai com vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas do céu, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que nem conseguireis guardá-las todas. Também impedirei eu pragas que devorem as vossas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto. Promete Yahvé dos exércitos, ou seja, o Senhor dos exércitos, está prometendo para nós, para mim e para você, que através da nossa fidelidade ao dízimo, ele vai fazer o quê? Vai nos trazer, vai abrir a janela do céu, vai derramar sobre nós uma bênção tal, ou seja, uma bênção sem medida, recalcada, sacudida e transbordante. E além do mais, ele vai proteger a nossa plantação. E nós vamos ter uma colheita abundante. No versículo 12, vai dizer assim: e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque a vossa terra será maravilhosa, promete o Senhor dos Exércitos. Então, a diferença está naquele que é fiel ao Senhor, no seu dízimo, nas suas ofertas, com os seus votos. Essa é a chave da prosperidade, onde Deus também fará proezas na nossa vida. E é muito claro dizer o princípio dessa leitura. O porquê que Kurt, ou seja, o porquê que Kurt teve boas colheitas. Ele era um fiel dizimista ao Senhor. Talvez você está se perguntando aí, poxa, ninguém me ensinou isso, mas Deus está te trazendo hoje essa clareza, o quanto é importante você ser fiel a Deus. A Bíblia é muito clara, seja fiel no pouco, que no muito eu colocarei você. Talvez você não viveu essa experiência com Deus, e esse ano seja esse momento da sua vida, que você tenha um coração desprendido ao Senhor. E uma das grandes chaves é isso, ter esse coração desprendido, buscar em primeiro lugar o Senhor, né, acima de todas as coisas, que as demais coisas o Senhor vai acrescentar na sua vida. Ou seja, o princípio de tudo é a confiança e a sua fidelidade. Eu quero fazer uma pergunta aqui, deixar um ponto de interrogação. Você está sendo fiel ao Senhor com os seus dízimos, as suas ofertas? Quero que você pense nisso. O que está acontecendo na sua vida que nada vai para frente? O que está acontecendo na sua vida, talvez hoje, que as coisas só andam para trás? Você não prospera, você não consegue ter uma boa colheita, né? Talvez você tenha pedido ao Senhor um emprego melhor, talvez você está desempregado hoje. Faça um voto com Deus, e assim que você fizer esse voto com Deus, entregue ao Senhor, ou seja, a 10ª parte do seu salário ao Senhor, ou seja, dizimando, entregando para a casa de Deus, para o templo do Senhor, para que tudo corra bem na sua vida. Continuando aqui mais um trecho dessa leitura, o dízimo está presente também na lei. Sim, lá em Gênesis 14, 20, quero citar mais uma referência bíblica para a gente entender qual a importância de você compreender que tudo também está através das Escrituras. Gênesis 14, capítulo 14, versículo 20. Ou seja, seja louvado o Deus Altíssimo, ou seja, que entregou teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão lhe entregou o dízimo de tudo. Vamos falar um pouco lá do Antigo Testamento. Muitas vezes as pessoas falam mais como que essas pessoas prosperavam, porque eles tinham no seu coração a importância de ser um dizimista fiel. Abraão, a gente sabe que é o nosso pai da fé, né? E ele acreditou no Senhor em tudo que o Senhor falava com ele. Então, o dízimo, quando você entrega ao Senhor o dízimo, Deus está nos ensinando que nós devemos adorar o Senhor, louvar o Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas.
na área das finanças, né? O dízimo ele protege as suas finanças, né? Vamos lá de novo. Em Números, a Bíblia também vai dizer, Números 18, 21 ao 26. É bom a gente acompanhar a leitura, acompanhando as referências bíblicas, né? Em Números 21, né? 18, Números 18, 21 ao 26. Está aqui, diz aqui: Eis que os filhos de Levi dou por herança todos os dízimos arrecadados em Israel, em compensação por seu serviço, isto é, o serviço devocional que fazem por meio do seu trabalho na tenda do encontro. De agora em diante, os demais israelitas não se aproximarão jamais da tenda do encontro, porquanto isso seria um grave pecado que culminaria a morte dos transgressores. Então, na lei, né, em Números, já dizia, né, que os levitas, né, naquela época, já também entregava todos o dízimo arrecadados como herança, né, os filhos de Levi dou por herança todos os dízimos arrecadados em Israel. Então, é um princípio. Tudo se resume na nossa vida em princípios, né? O Senhor é um Deus de princípios. O Senhor é um Deus que quer de nós a nossa fidelidade e que você possa compreender que tudo muitas vezes acontece nas nossas vidas é acerca do princípio. Obedecer a sua lei, obedecer a sua palavra, obedecer ao Senhor, ser guiado pelo Espírito Santo. E isso vai trazer uma grande diferença na sua vida. Quando você ouvir Deus falar ao seu coração, entregue o dízimo ao Senhor, e você possa acreditar. E voltando lá em Malaquias 3,10, Deus vai abrir a janela do céu sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre as suas finanças. Que você possa compreender esse princípio, fundamental na vida de um cristão, fundamental naquele que é o fiel ao Senhor. E que você nunca perca esse princípio no seu coração. Que você seja fiel ao Senhor, seja no pouco e no muito o Senhor vai te colocar. Essa é a palavra de Deus que eu deixo ao seu coração nesse momento e que você possa vencer as suas perdas confiando no Senhor. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Eu quero aqui orar pela sua vida, para que você possa compreender esse princípio. Amém? Feche seus olhos por um instante. Vou levantar as suas mãos, a minha mão até a sua casa, ou até mesmo você. Amém? Abençoando a sua vida. Senhor, em nome de Jesus, quero aqui abençoar a vida desse meu irmão, dessa minha irmã que está ouvindo essa palavra nesse dia, nessa leitura do 36º dia. Que ele possa compreender e que através do Teu Espírito Santo, o Teu Espírito Santo que nos convence de todas as coisas, possa convencer esse irmão, esse princípio de ser um dizimista fiel na casa do Senhor, para que essa pessoa possa provar ao Senhor através do dízimo das ofertas e Deus, com a sua infinita bondade e misericórdia, possa abrir a janela do céu sobre a sua vida, sobre as suas finanças e que você seja próspero. Eu desejo um ano de 2026 abençoado na sua vida, com muita prosperidade financeira também, que você seja próspero também e que você possa abençoar outras pessoas, que você tenha um coração desprendido e que você possa compreender e que você também possa acreditar que realmente Deus ele vai te pôr numa terra boa, terra em que comerás o pão sem escassez, que a escassez possa acabar de vez a partir de hoje na sua vida. Chega de viver escassez. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Fique na paz e que você possa continuar lendo, né, esse livro maravilhoso em que Deus colocou em nossas vidas para esse tempo, em nome de Jesus. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima, em nome de Jesus. Até mais!